adotados para garantir a modulação eficiente do sistema hidráulico, sem comprometer o desempenho térmico e a estabilidade operacional do processo industrial? Legal. Excelente pergunta. O que que acontece? Para chegar nesse nível, de possibilitar fazer o controle por ΔT, né, a instrumentação de captação de sinal é simples, né, então eu boto lá um PT100 com saída 420, tanto na entrada, no recalque da bomba, como, no retorno, né. Mas o grande lance é como que eu vou fazer o controle desse processo sem que, por exemplo, falte pressão, né. Bomba é um negócio muito complexo de se trabalhar, ela tem uma curva que não é linear, ela tem uma cada bomba existe uma curva específica, cada bomba é diferente uma da outra. E o que que a Grundfos, que é uma empresa dinamarquesa, que eu falei, eles suaram muito a camisa. E eles estudaram todo o comportamento dessa curva da bomba, de cada bomba deles, e desenvolveram um processo com uma inteligência que consegue antecipar. Por exemplo, eu estou fazendo o ΔT e ela vai dizendo, ó, aumenta a frequência, diminui a frequência, né? Entra mais uma bomba, vai fazendo cascateamento sem comprometer a falta de pressão ao sistema, né? Então, pelo diferencial térmico, pelo ΔT, eu já não comprometo a central do chiller, né? A gente tem, claro, assim, não é só chegar lá, botar o ΔT, eu tenho que entender o sistema, como é que ele se comporta, quais são as variações máximas e mínimas que podem trabalhar, e a partir do momento que eu tenho essa avaliação, eu vou lá, configuro o meu equipamento, e aí tem um CLP dedicado da Grundfos que faz toda essa inteligência. Então, nós já tentamos fazer outros tipos de trabalhos com CLPs de mercado, fazer isso. Eu não conheço ninguém até hoje que conseguiu eficiência nisso. Então, os dinamarqueses conseguiram desenvolver esse equipamento e eles conseguem essa estabilidade do processo sem comprometer a área térmica e com a oscilação ali, no caso, basicamente da temperatura ambiente, a gente conseguiu, isso em São Paulo, tá? Isso lá no Jaguaré. A gente conseguiu essa eficiência de 40%, tá? E se for, como eu falei, se for trabalhar na parte secundária, no processo, claro que a gente tem que estudar um pouco melhor que tipo de válvula que vai acompanhar o processo e tal, eu posso avançar ainda mais, porque as variações de consumo dos equipamentos são maiores. E aí eu posso chegar na casa de 70, talvez até 80% de economia, porque imagine eu ficar com uma bomba ligada direto e ela não precisar daquele resfriamento, é desperdício, entendeu? Então essa é a ideia. Então, respondendo a pergunta, a instrumentação é simples, agora a inteligência é diferenciada. A diferença está na inteligência para entender o comportamento da curva da bomba, entender o processo de torre de esfriamento para não abalar a questão térmica do processo. Para o Matheus agora, da Comerc. Considerando o cenário atual de aumento nos custos de energia e as metas cada vez mais rigorosas relacionadas à sustentabilidade, na visão sua, Matheus, e até a pessoa perguntou aqui de vocês, se alguém quiser complementar, temos outro microfone ali também, entre os palestrantes aqui, podem ficar à vontade. Quais áreas dentro do processo industrial, como sistemas de resfriamento, ar comprimido, HVAC, não sei se é essa sigla, é isso mesmo? Motores elétricos ou iluminação tendem a apresentar maior retorno sobre investimento em projetos de eficiência energética, tanto do ponto de vista técnico quanto financeiro. Perfeito. E acho que a leitura é essa mesma. Falando um pouco de prática, né, do que a gente sofre também do nosso lado para implementar os projetos, né? A gente viveu um cenário de preço de energia baixo, né? Principalmente 2000, final de 22, início de 23, né? Depois voltou a subir novamente e dólar alto, né? E a maioria dos equipamentos são dolarizados, com exceção de, até, querendo ou não, de componentes. Mesmo o que é feito no Brasil tem alguma relação com dólar, né? Então a gente viu margens de projeto de compressores diminuindo, né? Os 30% de economia se mantém que a gente mostrou ali, né? É quase um padrão de um troca de um parafuso para um centrífugo. Mas se o CAPEX é maior, aumenta o payback, aumenta mesmo na questão do aluguel e dificulta, né?
e a gente viu muito o mercado indo mais para soluções térmicas, né? Então, nesse mesmo paralelo de energia baixa, o gás subiu, projetos de biomassa se viabilizaram ainda mais, e agora, com o preço de energia subindo novamente, a gente entende que sim, que os projetos, tudo que vai economizar energia de alguma forma, vai começar a aumentar ainda mais a viabilidade. Então, compressor, motor elétrico, como a gente comentou aqui, com a implementação de inversor de frequência, né, na parte de bombeamento, exaustor, ventilador, é, filtro manga, enfim, um pouquinho de tudo ali, a parte de HVAC, de refrigeração também. Eu acho que é uma tendência que, caso essa MP se confirme, né, que parece que vai se confirmar e a gente tem um aumento no custo de energia, a eficiência energética vai voltar ainda mais à pauta, né, na questão de redução de consumo elétrico. Alguém quer complementar? Dos demais? Se não, eu passo a próxima pergunta aqui. Marcos. Só queria complementar, assim, que é exatamente o que o Matheus falou, né, a área térmica tem um avanço muito grande, e assim, a gente vê ainda na indústria, de maneira geral, uma falta de conhecimento do potencial de ganho. Né? A gente visita muitas indústrias, seja multinacionais, seja uma empresa familiar, ainda no Brasil, ainda há uma falta de conhecimento, o potencial que é essa área térmica, por exemplo, e uma outra área que a gente apresentou também, a área de bombeamentos, que está ligada à área elétrica, também esse desconhecimento do potencial de ganho. Né? São áreas que têm essa virtude. Né? Talvez particularizando um pouco aqui a, a discussão para o tema do bombeamento, né? Isso é recorrente nas nossas conversas. Parece que a questão elétrica ela é um pouco mais tangível, mais fácil de perceber ou de entender do que a parte hidráulica, né? Então você tem numa bomba uma eficiência elétrica e você tem uma eficiência hidráulica, né? E a associação dessas duas eficiências define lá a eficiência do conjunto de bombeamento. Então você tem lá um motor que tem 80, 85% de eficiência de transformar uma energia elétrica, que a gente considera exergia pura, né? É uma energia de alta qualidade, ela é capaz de realizar 100% aí de trabalho. Ligo aqui na tomada, tem pura energia. Aí a gente converte 85% dessa energia em movimento no motor. E colocamos um motor de alto rendimento e ganhamos 5%. Beleza. Aí a gente vai olhar onde é que a gente está operando na curva da bomba. E tem lá 40%, 50%, 60%. Quer dizer, metade da energia que o eixo do motor está fornecendo está sendo desperdiçado. Então, essa questão hidráulica, ela acaba não sendo tão percebida assim, tão facilmente percebida. Talvez porque isso não é linear, né? Como o Marcos colocou, existe uma particularidade em cada bomba, é uma curva, portanto, é uma função exponencial ali, tem uma potência envolvida, tem um expoente envolvido. Isso não é tão fácil assim de imaginar, de pensar, né? E isso acaba levando a gente a fazer diagnósticos equivocados. Não é incomum a gente encontrar bombas em processos produtivos que foram transferidos de um lugar para o outro. Não, lá tem uma bomba, bota lá, bota lá, bota lá, e vai, e fica lá. Né? E se visitarmos 100 indústrias e perguntarmos nas 100 indústrias, não, me faz aqui a listagem das tuas bombas, né? Quantas bombas você tem instalado aqui? Você tem tudo tagueado? Você tem tudo, né, autenticado? Você tem um diagnóstico disso? Você tem um checklist disso? É muito raro encontrar um bom diagnóstico na área de utilidades, mas é algo que vale muito a pena fazer. Né? Eu não acredito que a gente não vai ter ganhos muito efetivos se fizermos esse bom diagnóstico, principalmente na parte hidráulica. Tá? Jones também quer falar? Posso seguir para a próxima? E é para ti mesmo, Renan. Renan da Ciclave, então, aqui chegou uma pergunta. Quais são os principais desafios enfrentados pelas indústrias na implementação de práticas mais eficientes em termos energéticos? Boa pergunta. Eu acho que os principais desafios hoje, né? Primeiro, deixa eu falar um pouco de projetos. Né? A gente está envolvido aí em projetos industriais há bastante tempo, algumas décadas aí, e a gente consegue identificar ao longo desse tempo quais são as disciplinas de projeto que mais contribuíram para a sustentabilidade, por exemplo. Né?
Então, a disciplina de elétrica avançou muito mais do que a hidráulica. Isso é nítido, né? A arquitetura está ali no meio termo, né? Estruturas um pouco menos, mas existe sim uma contribuição bastante grande da parte de elétrica e automação no ganho de eficiência e no ganho de sustentabilidade em espaços de fábrica. Eu acho que os principais desafios ainda estão ah, nas nossas taxas de juros. Por exemplo, é difícil falar em inovação num mercado que trabalha com taxas de juro altas, como o Brasil historicamente trabalha. Você tem, sei lá, 15% de taxa de juros ao ano, né? Investimentos para inovação, para ganho de produtividade, para ganho de eficiência, para ganho de sustentabilidade, normalmente eles demandam um aporte inicial mais pesado, né? Você tem um capex aí mais severo, mais rigoroso, e quando você exige um payback muito curto disso, em função de uma taxa de juros, essa conta acaba não parando muito em pé e nos impõe um certo atraso tecnológico. Então, nós precisaríamos de uma política mais robusta para poder enfrentar isso, né? Nós temos uma taxa aí de 15% ao ano. Você fala, não, se não der payback em 3 anos, eu não vou fazer. Bom, mas tecnologia, atualização de parque tecnológico, inovação, né? Você costuma ter isso de uma forma um pouco mais dilatada, investimento de médio e longo prazo, e muitas vezes a gente não consegue fazer. Eu acho que essa é uma barreira importante. Outra barreira, a questão de capacitação, né? A gente frequenta aí muitas indústrias, muitas organizações, e é um problema crônico, né? A gente não tem gente qualificada, falta entre aqueles fatores de produtividade, falta capacitação, né? Por incrível que pareça. Então não adianta aqui também o Marcos levar lá uma bomba Grundfos se as pessoas não têm uma capacidade ali de entender tudo que aquele equipamento pode entregar, né? Então isso também é uma grande barreira. Eu acredito que só para citar duas, mas daria para falar uma manhã inteira de barreiras aí, porque dificuldades são muitas. Para o Jones agora, e esse aqui foi de alguém que precisa enfrentar a diretoria financeira. Jones, projetos de eficiência esbarram muitas vezes ali na diretoria financeira. O que você recomenda para tirar essas iniciativas do papel? Isso aí não é uma novidade. Boa parte dos projetos de eficiência energética, dos diagnósticos, eles de fato esbarram lá na diretoria financeira. Então, quem perguntou, não sinta-se excluído. O principal ponto, no meu ponto de vista, é a clareza na informação, porque muitas vezes o resultado do projeto gera dúvida, né? Será que se eu investir X, eu vou economizar realmente Y? Será que o payback realmente vai ser de 2 anos, de 3 anos ou de 5 anos, se for o caso? Então, o ter o diagnóstico realmente bem estudado, com informações bem claras do que vai ser feito, qual que é a expectativa de retorno, quais são as variáveis que eventualmente podem ter durante o caminho que podem mudar esse resultado, é bem importante lá para a diretoria poder enxergar dessa forma também, né? Porque foi falado também, não lembro por quem, que normalmente os projetos eles concorrem com outros investimentos. Eu tenho esse projeto de eficiência, mas eu tenho esse projeto aqui de um equipamento que vai aumentar o meu faturamento. Então, essa clareza é importante. E lógico, e os recursos, por exemplo, de locação, são uma ótima alternativa também, porque mesmo que o retorno de investimento não seja tão longo, não seja tão curto, aliás, né? Na possibilidade de fazer uma locação, não há um desembolso inicial e a gente fala que assim é fluxo de caixa positivo desde o primeiro mês, porque a primeira parcela da locação vai ser paga depois da implementação do projeto. E depois da implementação do projeto, ele já vai gerar uma economia. Então a economia transfere, né? O Matheus, na apresentação dele, ele mostrou muito lá percentual de a parcela correspondente ao projeto
quanto que ela representa da economia total do projeto, né? Então é isso. Obrigado. Para o Matheus, agora chegou uma pergunta também do público, Matheus. Quais as exigências para participar de um projeto de eficiência energética, licenças, e até falasse aqui do tempo, né, de contrato, mas assumir contrato de quanto tempo? Também perguntou aqui a pessoa que fez esse questionamento para você. Perfeito. Como aqui é uma relação de empresa privada e privada, né? Então a gente tem menos burocracia quanto um PE, por exemplo, né? Acho que até é um grande viabilizador, né? A gente sabe que temos projetos com a concessionária, muitas vezes até a fundo perdido ou taxas baixíssimas, mas que demandam uma burocracia, como vocês comentaram, medições e verificações, enfim, protocolar o projeto, está dentro de ter um selimetro no equipamento, coisas que muitas vezes um equipamento importado pode não ter. E a burocracia, né, de fazer um projeto com a Comerc, enfim, com uma empresa privada, geralmente é muito menor, né? Então, basicamente, a exigência é a gente achar um bom projeto para as duas empresas, né, que tem uma taxa de retorno ajustada ali, que dê economia para a contraparte também para implementar, né? E são contratos, como a gente comentou, de 3 a 15 anos em geral de locação, né? Então, esse é um requisito, né? O período mínimo de aluguel ali em 36 meses, em 3 anos, e o máximo que a gente já fez até hoje em 180 meses, 15 anos também. E aí varia muito da tecnologia que a gente vai implementar. Então, a gente tenta não alongar, obviamente, o contrato além da vida útil do equipamento, para não estar pagando um aluguel de um equipamento que pode ser que já não esteja funcionando mais, por exemplo. Então, iluminação, 3, 5 anos de contrato, compressores de ar em geral 10 anos, que é quando começa a ter a necessidade de uma manutenção mais intensiva num compressor centrífugo, por exemplo, subestações, a gente tem um projeto solar que a gente já fez em 15 anos, então varia muito do lado técnico, mas também da empresa, né? Tem empresa que não aceita contratos maiores que 5 anos, então não tem problema, a gente vai fazer um contrato com um prazo um pouco mais justo, claro que vai ter uma parcela também maior em contraparte, mas também termina o contrato antes. Então dá para fazer bem caso a caso com a necessidade de vocês. Seguimos aqui com as perguntas, agora para o Marcos. Como a automação de sistemas pode aumentar a eficiência energética do processo de utilidades? Quais as tecnologias que vocês têm visto serem implementadas com melhores retornos? Tanto a automação, a gente até comentou um pouco já anterior, né, na pergunta sobre a parte de bombeamento, né, é uma delas, né, a gente já falou de torre de esfriamento, sistema de delta-T, controle por pressão também, e nessa área de bombeamento, uma outra tecnologia que os nossos parceiros já estão muito avançados é a parte de controle de nível da água da caldeira, né? Então ali, realmente, hoje, para vocês terem uma ideia, né, o parceiro nosso, a Grunfs, na Dinamarca, eles têm 50% do mercado servido a nível mundial. Então é uma empresa extremamente consagrada. E com isso eles conseguiram desenvolver assim tecnologias que dão essa confiabilidade para trazer uma estabilidade no nível. Então eu reduzo, é isso que o Renan falou, eu reduzo na potência hidráulica, né, consumida na faixa aí de, dependendo do processo, posso chegar até, nós fizemos um teste, por exemplo, numa empresa no Paraná, deu 82% de economia, né? Tudo depende de como é que a empresa estava antes, né? E a gente chegou comprovando antes e depois 82% de economia na caldeira, né? Energia elétrica. Mas fora isso, eu tenho estabilidade do processo e por essa estabilidade do processo, eu não tenho arraste de condensado e ainda tenho uma possibilidade de ganho de economia de combustível na faixa de 2, 3%. Então, é algo assim, realmente muito. Automação, hoje, ela traz essas oportunidades e muito o mercado ainda não conhece essas tecnologias, né? E na área de vapor também, a gente trabalha com sistemas específicos, né? Por exemplo, esse que a gente citou na palestra sobre a descarga de sais, não se faz caldeiras abaixo de 42 bar. Os próprios fabricantes de caldeira, eles chegaram no acordo, acharam algo supérfluo e para a caldeira ficar mais barato para comprar e não se tem isso. Eu acabo jogando para a descarga de fundo a responsabilidade e eu não sei como é que varia a minha condutividade.
uma hora a minha vazão está em 20 toneladas, daqui a pouco ela está em 5, a de vapor, daqui a pouco ela está em 11, daqui a pouco ela está em 3, a minha água de make-up também vai variar. Então, se eu não tenho uma automação ali para saber como é que está a condutividade dentro da caldeira, eu vou fazer algo temporizado, com uma análise química que o laboratório vai fazer uma vez por dia, e eu vou ter um monte de desperdício, né? Então, essas automações realmente trazem eficiência e o aspecto ambiental, inclusive, porque vai ter redução de água, né? Então, tem muita coisa que a automação pode trazer nesse tipo de benefício. Questionamento para o Jones agora, da P3. E agora energia solar é o assunto. Com a evolução das baterias, Jones, como vocês veem a viabilidade futura da energia solar? Legal, boa pergunta também. Também bem em evidência. As baterias, elas vêm num processo crescente de mercado. Com a evolução da tecnologia e com a redução, consequentemente, dos valores das baterias, é outro tema que vai ganhando muita força, sabe? Falei um pouco antes ali das possibilidades de restrição a novos investimentos de usinas solares. Mas isso é uma possibilidade, o que já é uma realidade hoje. É o enfrentamento das concessionárias, né? A resistência das concessionárias com relação a novos projetos solares. Por despacho de energia, tem uma tirada aí de mídia que não é bem assim a notícia, mas a notícia foi dada da seguinte forma: distribuidora só permite despacho de energia solar à noite. Pô, é lógico que não tem como produzir energia solar à noite porque não tem sol, mas o conceito dessa matéria é relacionado à transmissão de energia. É que durante o dia a energia está disponível e a rede está saturada. Então, à noite seria o desejável. Enfim, para uma solução dessa, o sistema de baterias, que é o objeto da pergunta, ele atenderia perfeitamente bem, né? Porque produz energia durante o dia, armazena ela e despacha à noite. Então, a conta que tem que fazer é a viabilidade do sistema. A gente tem o Alexandre aqui, que é parceiro nosso, que também está trabalhando com isso, né? Distribuindo BESS, bancos acumuladores de baterias. Então, é isso. E para sistemas, isso aí que eu estou falando é usina, né? E para sistemas menores, cada vez mais começa a fazer mais sentido o uso de baterias. Elas estão fiabilizando a cada dia que passa, assim como tudo, né? O próprio sistema solar, há poucos anos atrás, era um negócio muito caro. Hoje o preço já reduziu muito. Veículos elétricos era muito caro, hoje já reduziu muito. E baterias está nessa mesma vertente, cada vez mais com valores competitivos. É só checar a equação e ver quanto que é o ponto ideal de partir para essa modalidade. Boa, chegou mais uma pergunta aqui, não veio direcionada para nenhum dos palestrantes, mas acredito que o Matheus, talvez, e talvez o Jones, e se vocês quiserem complementar também, Marcos e Renan, que é a seguinte pergunta: existem recursos de investimentos com apoio do governo federal voltado ao tema de economia energética? Jones ou Matheus ou com Posso demais? começar? Sempre tem linhas disponíveis de governos para eficiência energética. Então, já teve linhas do próprio BNDES, eficiência, a, o Procel tem uma linha de eficiência energética mais voltada a órgãos públicos, iluminação pública, projetos hospitalares e tudo mais. E para a iniciativa privada, que é o tema focal hoje aqui, a gente tem as chamadas públicas das concessionárias, né? Então, toda concessionária de energia elétrica, por determinação da ANEEL, tem que investir ou reinvestir 0,4% da receita operacional líquida em programas de eficiência energética. A Celesc, por sua vez, ela tem uma série de programas e um deles é a chamada pública de projetos, CPP. Uma vez por ano eles abrem essa chamada pública, cadastrando projetos, né, ou recebendo propostas de projeto para
para analisar os projetos mais viáveis e, em contrapartida, financiá-los. Então, as empresas que tiverem os projetos aprovados e contemplados, qual que é a diferença? Aprovar é atender todos os requisitos técnicos. Contemplar é ranquear ele nos classificados de tal ponto que fiquem dentro da verba disponível para esse programa. Por exemplo, o último acho que foi 19 milhões, a última chamada pública foi, eu acho que foi algo em torno disso, 19 milhões separado em algumas categorias. Vamos supor que tivessem tantos projetos aprovados que excedessem esse valor de 19, eles vão ser aprovados, porém não contemplados. Então, aprovado e contemplado recebe esse recurso da concessionária para implementar. Então, essas são as vantagens, e devolve-se esse dinheiro para a Celesc em valores inferiores ao valor da economia. Grande vantagem, com juros zero, tem correção monetária, mas não tem juro, descontado na própria fatura de energia. Então, é um baita programa, ele é fantástico. Só que não quer dizer que ele seja fácil de acessar. Ele é um programa concorridíssimo, reprovam muito mais projetos do que aprovam. A P3 tem a maior taxa de aprovação dentre todas as empresas que concorrem a esse recurso. E a burocracia é muito, muito longa, é muito demorado para Alguma dica para conseguir aprovação? contratar P3. Sim, além disso, né? Mas acho que até corroborando aqui, um número que me assustou aqui, eu não tinha conhecimento, mas somente 19 milhões é Celesc? Se pensar que o tamanho da Celesc, né, o estado todo de Santa Catarina, somente 19 milhões de investimento é muito pouco, né? Falando do nosso lado Comerc, ano passado a gente investiu 150 milhões em eficiência energética, né? A meta desse ano passa de 200. Então, para você ver como, enfim, existe. A gente vê BNDES também, como você comentou, tem o Fundo Clima, né? Que possibilita, por exemplo, caldeiras biomassa, muitas vezes, ou outras soluções ali que tem uma taxa de juros muito baixa, mas a gente esbarra muitas vezes na burocracia, né? Então a gente vê muito mais a iniciativa privada do que do próprio governo para o investimento em desenvolvimento, né? Vou seguir aqui as perguntas, então. Não sei se o Marcos ou o Renan querem complementar, mas chegou mais uma pergunta aqui. Acabou de chegar uma, daqui a pouco eu vou fazer essa aqui. Vou para a do Renan primeiro. Quais setores, Renan, você acredita que tem maior potencial para se beneficiar de melhorias na eficiência energética? Quais setores? Bom, setores mais intensivos do uso de energia. No Brasil, né, nós temos uma vocação para trabalhar com recursos naturais e para trabalhar com agroindústria, né? Temos papel e celulose também como um setor que tem seu protagonismo. Mas são setores muito associados à nossa política industrial, ou a nossa tradição industrial está muito ligada a commodities, né, de uma certa forma. Então, quando a gente fala em commodities, nós temos que ser bons em custos, né? A gente brinca com isso lá na Fiedler. Nós temos 3 possibilidades de atuar no mercado, né? Ou nós somos bons em processos, ou nós somos bons em produtos, ou nós somos bons em marca. Não existe outra chance, né? Ou você está na área de processos, e lá você tem que ser bom em custos. Por exemplo, papel e celulose é um setor típico voltado, se caracteriza por isso. Se você trabalha em produtos, sei lá, moda, setor calçadista e tal, né? Você consegue se apropriar de preço. E quando você trabalha com marca, aí você tem valor associado. Então, custo, preço e valor, que são coisas diferentes, eu mencionei isso na palestra anterior, podem ser correlacionados com quem trabalha na área de processo, quem trabalha na área de produto, quem trabalha na área de marca, né? Vou citar um exemplo aqui para vocês. Eu visitei, uma ocasião, um museu de perfumaria no sul da França, na região de Grasse, e eles faziam sabonetes para vender.
E eles faziam sabonetes lá de uma forma artesanal, acho que produziam lá 3 sabonetes por minuto. Tinha uma maquininha, derramava lá o líquido, o outro acionava um pedal, aí um outro tirava o sabonete, embrulhava, colocava ali. Dava pena de ver, né, os caras faziam sabonete como fazia 200 anos atrás. Só que cada sabonete custava lá 10 euros, 20 euros. Então esse cara não precisa ser bom em custo. Esse cara não precisa ser bom nem sequer em preço, ele bota o preço que ele quiser, ele tem marca, ele tem uma grife, né. Chamava Galimar, a fábrica, está lá há 300 anos. Quem precisa ser bom em custo é a Unilever, que faz sabonete de R$ 1, R$ 2. Essa tem que ter máquina boa, essa tem que ter eficiência, né. Então, quando você está numa área, eh, de commodities, você tem que ser bom em processos e tem que ser bom em custo. E esses são setores que têm que olhar para a eficiência energética com muito mais cautela, com muito mais propriedade, né. Não precisamos de processos produtivos eficientes na fábrica da Louis Vuitton. Eu imagino que isso não faria o menor sentido, né. Mas para quem trabalha nessa área de commodities, sim. Então, os setores que são mais beneficiados com eficiência energética são setores que têm que atentar para custos, porque não têm capacidade de formar preço, né. Então são os setores que são intensivos aí na agroindústria, no papel e celulose, enfim, mineração, esses são os setores que vão se beneficiar mais. Obrigado. Agora para o Marcos da Fiedler, querendo saber aqui um pouquinho mais, Marcos, das auditorias Fiedler. Com base nas auditorias de campo da Fiedler, quais segmentos de mercado industriais têm apresentado oportunidades mais significativas para ganhos efetivos de energia? Poderia exemplificar casos de sucesso? Sim, tem muitos casos, né? Eu lembrei de um agora, né? Até a gente colocou o gráfico, né? Ali na parte, por exemplo, né? Purgadores. É um elemento lá no final que o objetivo dele numa rede de vapor é não deixar escapar vapor vivo e drenar condensado, né? Porque o vapor ele é um fluido bifásico, né? O vapor ele pode virar condensado de novo e eu preciso expurgar o condensado para não gerar problemas no meu processo. E purgador é um ponto de grande possibilidade de desperdício. E nessa empresa que a gente apresentou o gráfico, hoje nós estamos com eles com um contrato de 4 anos, nós tivemos 2 anos de grande intensidade de apresentação das nossas auditorias, do processo e tal. E durante esses 2 anos, a gente não sentiu avanço. O cliente, não, joia, gostamos muito, mas a gente tem aqui um outro fornecedor, a gente tem outra visão. E um dia o Andreas recebeu uma informação do gerente nacional de suprimentos para participar de um debate sobre contrato de performance. Eles queriam contratar um contrato de performance. Eu disse para o Andreas, vai lá na reunião, eu nem vou, porque a gente está tentando lá, né? Não tem evolução tal. Resumo, participamos da reunião, eles falaram 3 coisas. Nós queremos eficiência energética, nós queremos MTBF alto, nós queremos confiabilidade na auditoria. Eu olhei para o Andrés, é nós? Né? Vamos conversar com essa turma. Aí fomos, encontramos a engenharia para conversar. Em resumo, conversando com eles, a gente falou assim, olha, mas o nosso equipamento custa tanto no início. O nosso tipo de auditoria custa tanto. Ele falou, Marcos, não interessa, faz para a proposta para nós. Nós não estamos interessados com custo inicial, nós queremos resultado, queremos performance. Em resumo, nós fizemos. Aí eu disse, mas como é que vocês chegaram nesse sentido? Aí eles falaram assim: olha, você lembra que há 2 anos você esteve aqui apresentando todas essas possibilidades de melhorias? Nós repensamos a maneira de gestão e aí criamos essa modalidade para contrato de performance. Resumo: recebemos um e-mail do gerente de suprimentos dizendo assim: Fiedler, parabéns, vocês ganharam o contrato.
o preço de vocês não foi o mais barato, mas vocês ganharam o contrato por causa disso, disso e disso aqui. E aí a gente conseguiu apresentar esse resultado, né? 4 anos de contrato, uma redução extremamente significativa, com todo o processo da auditoria desenvolvida, né? Claro que precisa de instrumentos de grande confiabilidade, baseado em normas internacionais. A gente não chega lá dizendo, ó, eu acho que está vazando, eu acho que está acontecendo isso. Não, é equipamentos de grande confiabilidade e que podem dar para a auditoria essa credibilidade, e eles sentiram aonde? Na geração. Eles sentiram, né? Na geração de vapor. Então, é uma dos exemplos, né? Fora N outros nessas áreas, tanto de vapor, bombeamento e ar comprimido que a gente tem desenvolvido. Perfeito. Matheus, agora, além da economia de energia, Matheus, quais outros benefícios um projeto de eficiência traz ao cliente? Legal. Acho que a economia é o primeiro, né? Até para o diretor financeiro que a gente brincou, né? Tem que parar de pé na economia que aquilo vai dar, né? Qual que é o payback, qual que é o aluguel contra a economia. Mas acho que o pessoal que está na fábrica, de fato, olha muito a confiabilidade, né? Acho que todos aqui estão falando isso de formas diferentes, mas você tirar... A gente mostrou o gráfico da idade do parque industrial hoje, né? Então, se a gente tem 60% do parque industrial com mais de 10 anos de idade, a gente sabe que se tirar um equipamento de 15 anos e colocar um equipamento novo, você vai ter eficiência energética, vai renovar teu parque fabril, maior confiabilidade, tempo de produção, perda de produto, né, numa parada não programada. Então, acho que vai muito por aí, além da sustentabilidade que hoje, né, você conseguir linkar a economia financeira, confiabilidade, maior produtividade e ainda reduzir a pegada de carbono da empresa, né, principalmente as maiores indústrias que já estão sendo cobradas por isso, de fazer um inventário de emissão de CO2, qual que é o seu roadmap de descarbonização. Acho que a gente consegue, com eficiência energética, agregar todas as pontas, né, de economia, produtividade e a sustentabilidade também. Dúvida que chegou, se quiser complementar, Jones, a próxima é para você, então já responde, depois eu emendo a próxima pergunta aqui. Só vou complementar, Matheus, com todo respeito. E tudo isso que você falou vai de graça para o cliente, né? Porque a conta da análise ela é feita puramente na economia. Então, tudo isso que o Matheus falou, a confiabilidade, menos parada de manutenção, sustentabilidade, isso é de graça. A conta ela é feita na economia. Pra você ver como é interessante, né, Matheus? Bom, vamos lá. Além de não contratar a P3, qual que é o maior erro que você vê quando empresas tentam aplicar programas de eficiência energética? Maior erro. Vamos lá. Eu acho que ele está bastante ligado assim à transparência do projeto, a clareza dele, do que realmente vai ser feito, como vai ser feito e qual é o timing disso, né? Então, porque assim, ó, vejam bem, um cálculo de economia, um cálculo de viabilidade de um projeto de eficiência energética, ele não é uma conta linear. Se a gente estiver falando de iluminação, como foi falado algumas vezes, pô, eu vou trocar uma luminária de vapor metálico de 400 watts, trocar por uma LED de 200, vai lá, 400 menos 200 tal, ele dá uma conta quase que lógica assim, né? Eu digo quase que lógica porque ele tem algumas variáveis realmente, mas dá para fazer uma conta matemática para calcular vezes o tempo ligado, vezes o valor da energia, vezes o tempo de uso, tal, deu o valor da economia. Agora vamos calcular a economia do motor elétrico. Bom, o motor elétrico ele tem o setup da máquina, tem a troca do produtos, tem a variação de curva de aceleração, curva de desaceleração. Então são muitas variáveis num processo desse aí que determina a economia. Então talvez essa transparência, essa clareza para quem está do outro lado, outro ponto que está ligado a isso. Normalmente quem analisa isso aí é leigo no bom sentido, né? Leigo no ponto de vista elétrico. Então está recebendo uma informação e vai aquela questão, mas será que é isso mesmo? Né? Então, estar apoiado, acompanhado de boas empresas, empresas que tenham o que mostrar, como vocês viram aqui, né? Que já tem um passado de projetos implementados, enfim, e questioná-los, instigar a gente que está aqui para mostrar isso, mostrar que de fato dá para fazer e como dá para fazer. E lógico, e ser transparente e dizer, olha, esse projeto aqui a gente fez
todo o levantamento e ele não é tão bom. Ele deu lá payback de 7, 8, 10 anos. Vamos deixar isso aqui para um segundo momento porque tem coisa melhor para fazer. Eu acho que é isso que falta para ir mais. Pergunta para o Renan, mais uma aqui. Quais dicas, Renan, você daria para empresas que desejam modernizar suas cadeias produtivas com foco na eficiência energética e na inovação? Bom, a gente tem um roteiro, né? E esse roteiro inicia essencialmente com um diagnóstico. Se a gente pensar num design thinking, por exemplo, como um instrumento de inovação, né? Essa etapa inicial de caracterização, de ideação do problema é essencial, né? Fazer um bom diagnóstico, gastar muito tempo no diagnóstico. Se você pegar uma outra metodologia que é tipicamente adotada em projetos, que é front-end loading, né? FEL 1, FEL 2, FEL 3, onde eu gastaria mais tempo, onde eu gasto mais tempo, justamente na etapa inicial, num bom diagnóstico. Basicamente, a gente vive há décadas trabalhando em cima de balanços de massa e energia, né? Ah, nesses balanços de massa e energia, a gente tem que ter certo cuidado também. A gente utiliza muito uma restrição de igualdade para expressar variáveis. Lá, consumo de energia, a bomba ligada a 5.500 watts, consumo igual a 5.500 watts. Isso é uma idealização matemática, isso não tem nada a ver com o mundo físico. A restrição no mundo físico é uma restrição de desigualdade, não de igualdade. Se não existe consumo igual a 5.500 watts. Existe 3.000 menor que consumo, que é menor que 7.000. Então você tem que considerar nos seus diagnósticos essa variação de cenários. Você pode variar as coisas, né? Varia de um lado otimista para um lado pessimista, e ali no meio você tem uma média que oscila. Então, gastar tempo no diagnóstico, acredito que é essencial, é ali que eu investiria mais. Ok. Marcos, já que está ali do ladinho também, vamos passar mais uma pergunta para você aqui sobre engajamento cultural. A pergunta: como as empresas podem desenvolver e sustentar a cultura, então, de eficiência energética que realmente engaja a todos, desde o chão de fábrica até a alta gerência, garantindo perenidade dos resultados alcançados? Legal. Eu acho que a gente falou muito sobre isso, né? Começa pela cultura de avaliar, né? O que exatamente que o Renan falou agora, avaliar os processos internos, né? Fazer estudos, dar prioridade para essas dinâmicas, né? Aonde estão os meus pontos fracos e enxergar potencial de ganho, né? Não é fácil, a gente sabe, né? A empresa é cobrada para produzir, ela tem que ter um resultado final do mês lá dando resultado. Afinal de contas, a folha de pagamento tem que ser paga, né? E o proprietário tem que ter lucro, né? Mas a partir do momento que eu começo a estabelecer, por exemplo, KPIs, né? Índices de avaliação, né? Eu começo a enxergar melhoras o cenário, né? Por exemplo, a gente tem agora sido solicitado muito, né, no quesito de instrumentalizar a planta, né? O Renan, né, sabe, né, quantas empresas que a gente já visitou, empresas multinacionais de grande valor, sem um medidor de vazão de vapor na planta toda, tendo mais de 30 ramificações, né? Tem lá o relógiozinho da entrada de água na caldeira, mas não tem um medidor de vazão de vapor. Então, assim, a cultura ela começa no diagnóstico, né? Eu tenho que começar a entender o meu processo, onde eu estou gastando mais, né? Então, começa já nessa área de instrumentalizar. Eu creio que na parte elétrica é a mesma coisa, né? Talvez a elétrica já está mais avançada, né?
Mas, por exemplo, nas nossas áreas, vapor, água, né, sistemas de bombeamento, falta muito ainda na indústria enxergar como é que a planta está operando. E aí começa uma análise, uma discussão. Gente, olha lá aquela máquina, olha o que ela está. O fabricante da máquina disse que é para consumir média de 1 tonelada de vapor hora. Ela está consumindo 6. O que está acontecendo? O que tem de problema ali? Né? Era para levar 1 hora para o processo, está levando 2. Né? O que tem de errado? Então, esse diagnóstico, né? Instrumentalizar a planta, ou com auditorias, a gente consegue chegar lá, já fazer uma análise prévia, né? Às vezes, por exemplo, com instrumentos não intrusivos, né, que a gente possui também, para fazer medições locais e mostrar ao cliente, olha só, esse é o cenário. Né? Há grande possibilidade de recursos de melhoria. Vamos trabalhar nisso? Né? E aí começa uma dinâmica desde o chão de fábrica lá, da pessoa de manutenção, ela vai, porque ela sabe as dores. Ela todo mês ela está acompanhando lá o problema. O chefe de operação da planta, né? Vai para a gerência, até o diretor que começa a enxergar lá. Gente, temos que baixar esses KPIs. Né? Então, fazer essa busca de informação dos KPIs, os índices de trabalho da produção, do processo, e a utilidade está lá nesse meio. Né? Claro que a gente sabe, produção, todo mundo tem os KPIs. Agora, utilidades, como é que está? Né? Então, essa é a oportunidade que eu vejo para começa ali o trabalho de uma cultura de eficiência energética. Estamos na reta final, últimos minutos. Se alguém quiser fazer uma pergunta agora, até com o microfone, pessoalmente, não pelo WhatsApp, não como a gente tem feito até aqui, pode levantar a mão que a gente leva até o microfone a você para fazer o questionamento, tá? Se quiser aproveitar esses últimos 10 minutinhos aí que nós temos ainda do talk, pode ficar bem à vontade e tá livre para esse momento. Eu vou fazer a pergunta aqui para o Matheus, que chegou também. Qual a diferença entre um projeto, Matheus, com a Comerc e um financiamento, leasing? Perfeito. Acho que a diferença está em a gente não é um banco, né? A gente agrega a parte de engenharia com nossos parceiros, então, como a gente falou, a gente não vai trocar um sistema de compressor, como a gente mostrou ali, que na época, se eu não me engano, o investimento passou dos 5 milhões de reais, sem fazer uma grande medição, uma auditoria no sistema de ar comprimido, contratar uma empresa especializada para entender aquilo. E além da parte financeira, né, um banco você pegou o valor ali, enfim, está implementando o teu projeto, travou uma carência, deu certo o projeto, deu economia, não deu, vai chegar o boleto para ser pago, né? E nesse modelo que a Comerc a gente consegue agregar, então, ajudar vocês no gerenciamento dessa parte de auditoria com os nossos parceiros, né, em buscar as melhores soluções ali no mercado dos fabricantes, qual vai ser o melhor fabricante do compressor, contratar uma feeder para fazer a auditoria do sistema, né, e fazer todo o gerenciamento da implantação e somente depois que aquilo tiver implementado de fato, né? Então, se a gente errou algo de projeto, se a obra atrasou 2 meses, vocês não vão começar a ter nenhum desembolso até o projeto estar de fato, né, gerando a economia prometida, né, a economia que a gente acordou em contrato. Então a gente vai além da parte financeira, vai da engenharia, da implantação, além também do desembolso ali para garantir o sucesso do projeto com vocês. Seguindo a ordem, Jones, mais uma para você. O que muda na prática para empresas com a chegada do PL 1300 2025? Há mais oportunidades ou mais ameaças? Bom, o PL 1300 ali, a resposta é depende do ponto de vista de quem está, de que lado da cadeira a gente está. Ele vai ser uma medida, vai ser usado essa PL 1300 para um projeto social bastante grande também, né? Nessa abertura de mercado, que eu rapidamente comentei antes ali, que é o lado positivo, nos permite livremente negociar a energia das nossas residências, né, do nosso pequenos comércios, grupo B. Por outro lado, vem uma pegada social que faturas até 80 kWh serão isentas de pagamento, e de 80 a 120 kWh, se eu não me engano, terão alguns benefícios, alguns descontos. Então, pegada totalmente social. Para quem está nessa faixa de consumo, vai dizer, pô, essa PL 1300 é fantástica, mas todos nós vamos pagar essa conta. Nós estamos falando de aproximadamente 33 milhões de residências
que serão beneficiadas com essa tarifa social. Então, assim, mais riscos ou mais oportunidades para o nosso negócio industrial, energia de grande porte, ele traz muito mais risco. Aumento nos valores, desconto das tarifas incentivadas TUSD e TUST dos 50% e 100% ali na transmissão e distribuição, desincentivo a novas usinas, novos investimentos em geração, o travamento ali, podemos dizer que praticamente vai inviabilizar com essas usinas solares de investimento, porque quero fazer uma pequena usina de investimento, como vários projetos estão em alta, né? Estavam em alta até pouquíssimo tempo, usinas até 75 kW. Vai fazer para investimento, e o que vai fazer com a energia, se não pode mais vender ela ou arrendar na geração distribuída? Então, ele depende do ponto de vista. Para o objeto aqui, industrial e energia, energia como estratégia, muito mais risco do que benefício. Renan. Não, eu não sei se chegamos aí, onde chegamos, se chegamos ao final, mas queria acabar emendando uma fala aqui na resposta do Marcos e acabou passando, e que foi questionado aqui também sobre inovação, né? Bom, inovação depende de criatividade, né? Criatividade depende de imaginação, e imaginação depende de tempo livre. Então, nós precisamos, em alguns momentos do nosso cotidiano, parar para poder refletir, para poder enxergar as coisas de uma forma sistêmica, né? Falamos ali do que é o complexo e do que é o cartesiano, do complexo como tecer em conjunto. Então, se enxergarmos uma empresa de uma forma sistêmica, vamos entender que há correlações entre desempenho de conversão de matéria-prima em produto e consumo de utilidades, consumo de água, consumo de vapor demandado por tonelada de matéria-prima convertida ou produto produzido, ou água, ou ar comprimido, ou energia. Tudo isso está relacionado com uma conversão, né? Empresa é beneficiar, e beneficiar é reduzir variabilidades. Então, esse tema de falta de KPIs nas utilidades, né, ele denuncia que esse vínculo não está adequadamente formalizado. O que acontece? A gente até mede muitas coisas, né? Qual é o consumo de vapor? 10 toneladas por hora. Isso é muito ou pouco? Não sei. Isso é um dado. Um dado é uma unidade matemática qualquer, 10. Né? Se isso é muito ou pouco, eu preciso correlacionar isso ou relacionar isso com alguma outra coisa. Né? 10 por tonelada por metro cúbico de. Então, quando eu pego um dado e relaciono com outro dado, eu crio uma informação, crio um indicador, crio um KPI. E isso que tem que pautar as nossas decisões. Então, medir sim é importante, né? O que eu não meço, eu não controlo, né? Eu meço colesterol, eu meço pressão, meço conta bancária, né? Meço gasolina, meço uma série de coisas. Se não mede, não controla, né? E agora, além de medir, para poder controlar, nós temos que estabelecer os indicadores certos, os KPIs que o Marcos colocou. E lamentavelmente, a gente não vê isso como uma cultura, né? Também se falou em cultura, como uma cultura nas organizações, né? Para os nossos setores industriais aí, que são fortemente associados a custos, né? Nem todo mundo é da Louis Vuitton, então temos que contar, né? Temos que controlar custos, e para isso temos que medir. Então, a construção dos balanços de massa e energia para simular processos, para simular sistemas, eles vêm necessariamente acompanhados dos indicadores, né? Eficiência é um indicador, eu relaciono uma quantidade convertida, né? Eu entro com 10, saio com 9, qual é a minha eficiência? É 9 menos 10 dividido por 10 menos 9 dividido por 10. Então, eu acabo relacionando dados
para estabelecer indicadores. Isso tem que ser uma cultura, né? O controle, a redução de gastos, a eficiência, né, tem que ser uma obsessão nossa, né? Nós temos que procurar fazer cada vez mais com cada vez menos sempre. Isso tem que ser uma obsessão. Quanto custa isso? Para fechar, pergunta aqui para você, Jones, que chegou também, e essa pergunta aqui é chave. Como é que eu faço para analisar os potenciais energéticos de eficiência que eu tenho na minha empresa? Tenho algum custo inicial para isso? Qual é a forma de contratação? Bom, é bastante simples e desburocrático. É realmente fazer contato conosco ou com a Fiedler inicialmente, marcar uma primeira visita de avaliação. A gente junta os times técnicos, dependendo do segmento da empresa, se faz sentido ou não, talvez até outra especialista também. A quatro mãos com vocês, dá uma volta pela fábrica, identificando as oportunidades. Então, ali vão ser identificados, por exemplo, pô, a gente viu 10 possibilidades de sistemas para atuação. Vamos atuar neles? Ato seguinte, estabelece uma relação comercial sem necessariamente vínculo financeiro, só colocando umas premissas e objetivos desse trabalho, e aí a gente vai para uma avaliação mais concisa realmente a fundo, né, em cada um dos 10 sistemas, e aí vai identificar, bom, desses 10, 3 são ótimos, 2 são médios e o restante, perdi a conta aqui, são ruins. Então, vamos engavetar aqueles, proposta é trabalhar nesses 3 no primeiro momento, nesses 2 no segundo momento, e lá, depois de feito tudo isso, a gente volta a reavaliar que eles ficaram na geladeira. Então, é tudo de forma bem simples e nada burocrático. E daí a cada etapa de evolução vão entrando novos fatos, né? O cliente quer fazer com CAPEX? Ok, beleza. Não, eu tenho uma linha de financiamento? Ótimo. Não, eu não tenho. Vamos chamar a Comerc para fazer uma proposta de locação. Então, tudo organicamente vai se encaixando, né? E no final tem-se um diagnóstico 360 graus completo, com a opção, inclusive, de não investir nada no primeiro momento. Ótimo. Vamos em busca, então, da alta performance, né? Obrigado a P3, obrigado a Fiedler. Marcos, por favor. Eu só queria complementar isso do Jones, né? Tem uma pergunta que eu acho que se encaixa muito bem nisso. Quanto custa não investir? Quanto custa não investir? E esse diagnóstico que o Jones falou, ele vai trazer esse panorama, né? E eu acho que assim é o que o Matheus também colocou. Não é e existe a possibilidade desse aporte financeiro com uma análise de engenharia, porque senão os maiores prejudicados somos nós aqui, né, Matheus? Essa é a ideia. Então, a confiabilidade desse tipo de projeto ela é muito forte, né? Então, é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Quanto custa não investir? Porque o OPEX continua. Os custos do dia a dia, eles vão continuar lá. Então, esse trabalho de eficiência energética, ele trabalha justamente nisso. O que eu posso trazer para reduzir o meu OPEX? Obrigado, Marcos, Senan, Matheus, Jones. Em nome da P3, então, da Fiedler e da Comec, agradeço os palestrantes, público também, e vamos em busca, então, dos resultados. Primeiro, os projetos, as ações e colher ótimos resultados. Obrigado mais uma vez, tenham um bom dia. Obrigado a todos, até a próxima.